Meu nome é Lupita, sou uma dona de casa de 45 anos e vivo com meu marido Duílio e nosso filho Carlos Miguel. Carlos Miguel tem 18 anos e este ano termina o ensino médio. Normalmente, isso deveria ser motivo de comemoração, mas eu não conseguia me alegrar de verdade. A razão era a atitude de Carlos Miguel. Ei, onde está minha camiseta? Você não deve ter roubado, né? Um dia, enquanto dobrava a roupa na sala, Carlos Miguel se aproximou e falou isso. Encontrei a camisa dele no cesto. Desculpa, aqui está. Quando entreguei, Carlos Miguel a arrancou da minha mão, mostrando raiva. Você realmente não presta para nada. Não pode colocar a camisa no meu quarto enquanto eu durmo? Não me faça pedir de novo. Desculpa, acabei de trazê-la. Suas palavras agressivas partiram meu coração e eu não pude fazer outra coisa além de pedir desculpas sem contestar. Satisfeito com a minha resposta, ele avisou: se me irritar de novo, não vou te perdoar. Vou te expulsar da família. E com isso, voltou para o quarto. A má atitude de Carlos Miguel começou há 13 anos, quando ele tinha apenas 5 anos. Um dia, de repente, começou a me insultar. Essa palavra não é legal. Vamos tentar mudar, eu disse, mas o tom de Carlos Miguel só piorava com o tempo. Carlos Miguel é criança, é só uma fase, dizia Duílio quando eu o consultava. De fato, às vezes, os meninos imitam personagens meio malvados dos desenhos animados. Então, decidi observá-lo e corrigir de vez em quando, sem ser muito dura, mas o resultado foi que o comportamento de Carlos Miguel só piorou. Antes que eu percebesse, ouvir minha voz era mais raro do que seus gritos. Manter uma conversa decente em família se tornou impossível. O tempo passou e agora Carlos Miguel tem 18 anos. Ouvindo escondida uma conversa entre Carlos Miguel e Duílio há 3 dias, descobri que ele pretende ir para a faculdade depois do ensino médio. Ele não me consultou sobre seus planos futuros, mas Carlos Miguel parecia confiar em Duílio. Carlos Miguel e Duílio sempre se deram bem e costumavam sair juntos. Talvez seja mais fácil para os homens conversarem entre si. Eu também queria que Carlos Miguel me tratasse como parte da família. Sempre quis viver como uma família, e o fato de não conseguir era doloroso, como se meu coração estivesse se partindo. Não era só Carlos Miguel que me afastava, Duílio também me desprezava. Lupita, você é realmente estúpida. Olha, tem poeira ali. Não consegue fazer bem seu trabalho de dona de casa? Desde que a atitude de Carlos Miguel piorou há 13 anos, o comportamento de Duílio também ficou mais duro comigo. Se eu deixasse escapar alguma coisa, ele me acusava de ser ineficaz ou de faltar com meus deveres de dona de casa. No início, depois de casarmos, dividíamos as tarefas domésticas. Ser dona de casa não significa que você tem que fazer todas as tarefas domésticas, Duílio costumava dizer. Depois que Carlos Miguel nasceu, percebi o quão difícil era ser mãe. Havia muitas ocasiões em que as coisas não saíam como planejado, e eu me sentia terrivelmente deprimida. No começo, Duílio participava ativamente na criação, mas aos poucos parou de intervir e até mesmo de ajudar nas tarefas domésticas. Falar com ele significava enfrentar as implicações de que eu não me esforçava o suficiente. Consultar Duílio nunca clareou meus sentimentos. Você nem sabe limpar direito. De verdade, não cresceu nada como esposa nesses anos. Falta capacidade de aprendizado. Desculpa, vou me esforçar mais. Por favor, me perdoa. Mesmo que você diga que vai tentar, nunca melhora. Por isso te repreendem. As palavras de Duílio pesavam muito no meu coração. Já era bastante estressante não conseguir me dar bem com Carlos Miguel, mas perceber que até Duílio não gostava de mim e não me via como esposa ou parte da família me dava vontade de desmoronar. Aguentei por 13 anos. Por mais perto que estivesse de quebrar, eu era mãe e esposa, e continuava dizendo a mim mesma que tinha que fazer o que era necessário, me forçando ao limite, mesmo quando estava cansada demais para me mover.
me obrigava a levantar e seguir em frente. Se não fizesse isso, temia realmente me tornar incapaz de fazer qualquer coisa e me tornar desnecessária para Duílio e Carlos Miguel. Com o tempo passando, o dia da formatura de Carlos Miguel no ensino médio se aproximava, mas só soube a data 3 dias antes da cerimônia. Por acaso, onde guardamos a roupa para a cerimônia? Um dia, enquanto fazia as tarefas, Duílio me perguntou: a cerimônia de formatura é em breve, não? Mas ainda não sei a data. Já anunciaram? Eu disse. Ao ouvir minhas palavras, Duílio me olhou com pena. Parece que você não está informada por Carlos Miguel. Ele me disse a data da formatura há uma semana. Mais uma vez, eu era excluída. Era doloroso enfrentar essa realidade, mas tinha sido assim todos os dias nos últimos 13 anos. Incapaz de me recuperar do choque, estava olhando para baixo quando Carlos Miguel, que não tinha aula naquele dia, saiu do quarto. Que humor é esse? Não contamine o papai com sua tristeza também. Carlos Miguel me lançou um olhar fulminante ao dizer isso, mas, em primeiro lugar, a culpa era dele. Se ele tivesse me dito a data da formatura, nada disso teria acontecido. A formatura é daqui a 3 dias. Ouvi dizer que você não me contou. Perguntei a Carlos Miguel com tom de acusação, e ele suspirou pesadamente, como se eu fosse um incômodo. E daí? De qualquer forma, você não vai à cerimônia. Então, por que quer saber a data? Suas palavras me pegaram de surpresa, e eu perguntei por quê. Nunca disse que não ia à cerimônia, eu disse. Não, não venha. Se aparecer uma velha como você, só vai me fazer passar vergonha. Não suporto a ideia de você arruinar meu grande dia. Suas palavras me deixaram tonta. Eu sempre havia celebrado sinceramente as conquistas acadêmicas de Carlos Miguel, mesmo que ele não me tratasse como parte da família. Mas agora, nem sequer me permitiram ir à sua formatura. Se afaste, as palavras de Carlos Miguel atravessaram meu coração. Ficou claro que eu não era mais do que um incômodo para ele. Silenciada por suas palavras duras, percebi que meu coração havia chegado ao limite há muito tempo. Então, decidi encerrar meu papel nesta família no dia da formatura de Carlos Miguel no ensino médio. Duílio e Carlos Miguel foram para a cerimônia. Carlos Miguel havia pedido a presença de Duílio, mas eu fiquei para trás. Antes, eu teria aguentado essa realidade, mas esses dias ficaram para trás. Assim que eles saíram, peguei minhas coisas e saí de casa. Meu destino era a casa dos meus pais. Convencida de que não podia continuar vivendo como parte da família de Carlos Miguel e Duílio, planejava descansar um pouco na casa dos meus pais e me preparar para cortar os laços com eles. Deixei uma carta em casa, mencionando que estava pensando em me divorciar, que queria cortar os laços e viver sozinha, e que desejava discutir os detalhes com um advogado. Encontrar um advogado de confiança em 3 dias foi um desafio. Havia muitas outras coisas que eu precisava fazer, como me preparar para vender a casa. A casa onde vivíamos eu tinha herdado do meu pai. Meu pai era um empresário rico e muito conhecido em certo setor e possuía vários imóveis, incluindo casas de veraneio. Quando nos casamos, papai disse: "Isto é um presente de casamento", e nos deu uma dessas casas de veraneio, o que significa que o dono da casa era ele, não Duílio nem eu. Além disso, sabendo da situação difícil em que eu estava, papai decidiria imediatamente vender a casa se soubesse. Escrevi na carta: "A casa será vendida, então pegue as coisas que você precisar e saia em uma semana." Papai me chamou de amável por isso, mas eu não queria reclamações depois. Como não sabia o que fazer a princípio, decidi ficar um tempo na casa dos meus pais, procurando um novo trabalho e uma nova casa, enquanto cortava os laços com minha família e me recuperava das feridas que eles me causaram. Sinceramente, foi preciso muita coragem para chegar até aqui. Acho que consegui tomar essa decisão porque, ao ouvir a história, papai ficou vermelho de raiva e disse: "Como se atrevem a te tratar assim?" Voltei a perceber o quanto devia ao meu pai.
Depois de um dia desses, estava descansando na casa dos meus pais quando meu celular tocou. Tinha uma ideia de quem era, mas verifiquei de qualquer forma e, de fato, era Carlos Miguel. Talvez ele estivesse ligando por minha ausência. Na carta, para ser sincera, não queria falar. Havia passado muito tempo sendo tratada como menos que da família. Já não era generosa o suficiente para lidar com Carlos Miguel, mas precisava acertar as contas com o passado. Se continuasse fugindo, viveria com o coração sem resolver. Merecia me vingar pelo tratamento horrível que recebi. Onde você está? Acha que pode deixar uma carta ridícula e ser perdoada? Onde você está? Volte para casa agora mesmo. Assim que atendi o telefone, Carlos Miguel gritou com força, a voz tensa de pânico. Aparentemente, em estado de pânico, não era de se surpreender. Ao voltar da cerimônia de formatura e encontrar a mamãe, que ele sempre desdenhou, desaparecida, substituída por uma carta sobre a venda da casa e outras notícias angustiantes, isso deve ter arruinado seu dia de formatura. Estou certa de que Carlos Miguel não gostou nem um pouco. Para minha surpresa, não pude evitar sorrir diante do desespero de Carlos Miguel, mas ele estava tão absorto em sua própria raiva para perceber. Então, respondi a Carlos Miguel. Quem é você? Carlos Miguel pareceu surpreso com minhas palavras, mas logo começou a rir de forma afetada, tentando me provocar. Não acho que vai funcionar. Pare de fingir. Você nem consegue viver sem depender da família. Suas palavras eram desagradáveis, mas notei um leve tremor em sua voz. Carlos Miguel também estava fora de si, tentando me culpar, me criticar e me assustar para que eu voltasse. Percebendo isso, decidi responder com calma. Mas eu não tenho família. Tenho pais e um irmão, certo? Mas você não é minha família, certo? Do que você está falando? Mamãe, papai e eu somos sua família, certo? Você enlouqueceu? Então, como eu disse, não tenho família. Continuei tratando Carlos Miguel como um estranho. Carlos Miguel e Duílio não são minha família. Se fossem, não teriam me tratado assim. A família deve apoiar e ajudar mutuamente. Se um membro da família tem problemas, o papel da família é apoiá-lo. Carlos Miguel e Duílio não fizeram isso. Me trataram mal durante 13 anos, alegando que era normal. Me surpreende ter aguentado 13 anos, mas foi pelo senso de dever de ter dado à luz Carlos Miguel. Embora não me tratassem como parte da família, o fato de ter dado à luz Carlos Miguel não muda o fato de que sou sua mãe de sangue, o que é inamovível. Então, decidi esperar até sua formatura no ensino médio. Dizia a mim mesma que era o momento adequado para cortar os laços com Carlos Miguel. Até esperava que, se Carlos Miguel mudasse sua atitude antes da formatura, eu poderia abandonar a ideia e continuar como uma família. Mas Carlos Miguel não cumpriu essa expectativa. Lembrando a atitude de Carlos Miguel 3 dias antes da cerimônia de formatura, estava claro. Então, me senti justificada para adotar uma postura firme. Carlos Miguel já não é da minha família. Assim, não devo a ele tratamento especial. Continuei tratando Carlos Miguel de forma fria e distante. Ele finalmente pareceu entender minhas intenções e começou a falar. Pare com esse ato inútil. Somos família, pai e filho. Então, por favor, me escute. O que é essa carta? Você está falando sério sobre vender a casa? Isso não pode ser verdade, certo? Porque você é nossa família. Ele parecia ansioso com a venda da casa, mas eu estava determinada o suficiente para deixar aquela carta. Mesmo que Carlos Miguel implorasse, não tinha intenção de mudar de ideia. Por favor, me diga que é uma piada. Se perdermos essa casa, onde vamos morar? Eu nem sabia que era do vovô. Sempre pensei que era do papai. Não sei do que você está falando. Por favor, não ligue de novo, eu disse. Me mantive fria e distante. Por mais que ele implorasse, não daria mais o gosto. Insistiria em tratá-lo como um estranho. Carlos Miguel chegou ao limite e disse:
Vou passar o telefone para o papai, e chamou Duílio. Depois de um tempo, Duílio atendeu. Lupita, onde você está? Deixar uma carta assim? Volte para casa agora mesmo. A voz de Duílio estava cheia de raiva. Ele não conseguia aceitar o que eu tinha feito em silêncio. Duílio continuou. Pare de brincar. Você acha que pode fazer isso com sua família e ser perdoada? Duílio falava rápido e eu ouvia ao fundo a voz de Carlos Miguel incentivando. Ambos pareciam mais irritados do que eu imaginava, mas eu já não me importava. Já não pertencia àquela família. Chega, eu não sou sua família, certo? Depois de me ignorar como membro da família por 13 anos, não pode esperar que eu haja como tal agora. Minhas palavras foram mais duras do que eu esperava. Eu não podia perdoar suas ações egoístas. Tentei ser uma família com eles, mas durante 13 anos nunca me trataram como tal, sempre me deixando de lado. Era solitário e doloroso. Quantas vezes desejei ser tratada como parte da família, mas esse desejo nunca se realizou. Mesmo assim, não consegui desistir facilmente. Aguentei 13 anos tentando fazer dar certo como mãe de Carlos Miguel, e este é o resultado. Deixei escapar uma risada seca pensando nesse desfecho patético. Nunca respeitaram meus sentimentos nem os aceitaram. Por mais que eu me importasse com eles, nunca se importaram comigo. Agora, quando lhes convém, dizem que somos família. Algo que nunca quiseram dizer, tentando me fazer voltar. A conveniência de tudo isso me fez sentir náuseas. Por que aguentei durante 13 anos por essas pessoas? Nem mesmo me sentir responsável como mãe justifica que me tratem assim. Me arrependo de não ter sido mais gentil comigo mesma. Poderiam as coisas ter sido diferentes se eu fosse? Talvez houvesse um futuro onde Carlos Miguel, Duílio e eu nos entendêssemos e fossemos uma família feliz, mas isso é só um talvez. Agora, não há futuro em que isso seja possível porque já não tenho nenhuma expectativa nem confiança em Carlos Miguel nem em Duílio. Mesmo que se desculpassem agora, querendo ser uma família, jamais voltaria a tentar com eles. Falei impulsivamente, palavras que nunca teria dito antes, com medo de causar problemas. Continuaram fluindo e não pude detê-las. Acabou. Não quero ouvir suas desculpas. Já não posso confiar em nada do que você diz. Absolutamente não consigo nos ver continuando como uma família. Preencha os papéis do divórcio. Se não quiser apresentá-los, eu farei isso. Então, envie-os para mim e saia da casa rapidamente. Você não quer incomodar estranhos, certo? Pare de dar desculpas e se prepare. Desista. Adeus. Desliguei na cara de Duílio, mesmo quando ele tentava dizer algo, porque já não queria ouvir nada dele nem de Carlos Miguel. Depois de dizer o que queria, desliguei o telefone. Duílio dizia espere, mas eu ignorei. Em seguida, bloqueei todas as chamadas dele e de Carlos Miguel, ignorando suas tentativas insistentes de entrar em contato comigo. Até o telefone da casa dos meus pais tocou, mas com a permissão deles, me escondi e evitei qualquer contato com eles. Finalmente, o divórcio de Duílio se concretizou. Apesar de suas repetidas súplicas para não se divorciar, ele assinou os papéis e não resistiu quando chegou ao tribunal. A casa, por ser propriedade do meu pai, foi vendida e eles tiveram que sair. Um amigo me contou que, depois do incidente comigo, começaram a brigar sem parar. Duílio não conseguiu administrar as finanças, o que resultou no não pagamento das taxas universitárias de Carlos Miguel, que teve que abandonar seus estudos e começar a trabalhar. Como consequência, Carlos Miguel deixou de estudar e Duílio deixou seu trabalho, abalado. Agora vivem em um apartamento velho. Aparentemente, estão aposentados e continuam me procurando, mas não tenho intenção de mostrar minha cara novamente. Enquanto isso, consegui um emprego e saí da casa dos meus pais. Como tinha experiência como auxiliar de escritório antes de me casar, me virei bem no novo trabalho. Pouco depois, encontrei uma nova casa. Agradeci aos meus pais, que tanto me ajudaram, e me mudei.
É um apartamento pequeno, não muito longe da casa dos meus pais. Agora vivo feliz no meu novo lar. Francamente, por não ter boas lembranças da minha família, acho que não preciso de algo parecido durante um tempo. Estar sozinha por agora está perfeitamente bem. Então, penso em viver uma vida tranquila por conta própria. E se você quer conhecer o final da história da mulher que começou a ser humilhada pelo seu próprio filho após ser trocada pelo seu marido, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história. Grande abraço!